Olá, pessoal! Estamos aqui direto da 5ª edição do Fórum Estadual da Suinocultura, gravando o nosso podcast A100 para vocês. Acabamos de ter um painel muito legal de mercado mundial de grãos. E aí, convidei esse time maravilhoso para estar aqui com a gente no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês. Vou apresentar rapidinho. Depois já vou passar a palavra para quem entende do assunto, né? Porque depois de uma palestra dessa, se você não veio, venha no próximo, viu, gente? Tá muito legal. Mas eles estão participando aqui, eles vão dar dicas muito boas aí do mercado. E aí a gente tem com a gente aqui o Everton Daniel, que é zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em nutrição animal pela Unesp, e líder na área de tecnologia para suínos na Cargill Nutrição Animal. Estamos recebendo também o William Costa, engenheiro agrônomo, atualmente analista de commodities com 7 anos de Cargill. Anteriormente, integrou o time comercial de mercado interno, atuando com negociações de commodities como milho, soja, óleo de soja e caroço de algodão. E fechando aqui com a gente esse super time, é o Wilson de Souza Júnior, que falou um pouquinho, né, de mercado brasileiro e vai falar aqui para a gente também no podcast, que é coordenador de inteligência de mercado e nutrição animal, engenheiro agrônomo pela UFV, MBA em consciência de dados pela USP. Sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra para o Everton, que vai conduzir brilhantemente aqui essas perguntas. Obrigado, Paula, obrigado. Na verdade, eu que sou privilegiado, né, de contar com 2 feras aqui que olham para a inteligência de mercado, que tem uma super responsabilidade e hoje deram um show aqui na palestra. Compartilharam bastante informação e a gente vai tentar passar um pouquinho dessas informações para esse público também através do podcast. Maravilha. Com certeza. Eu vou começar aqui com o William. William, você falou um pouquinho e foi muito bacana para mim, pelo menos, que eu aprendi algo já diferente hoje aqui contigo, que você falou do clima e especificamente nessa transição entre El Niño, Laninha, enfim, eu aprendi que nem sempre é bom a neutralidade, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer. Fala um pouco para a gente das expectativas aí para os próximos meses e como que isso pode influenciar na nossa safra de grãos, que na verdade a gente quer saber também um pouquinho do que vai acontecer com os grãos, que é o que mais afeta o custo de produção hoje da suinocultura. Então fala um pouquinho para a gente, por favor. Muito bom. Obrigado pelas boas-vindas, pela recepção. A A100 está de parabéns. Bom, falando um pouquinho de clima e safra, é muito importante a gente avaliar como essas anomalias se apresentam, porque elas interferem diretamente no nosso calendário de plantio e chuvas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma transição que aconteceu de 22 para 23, de um El Niño para um Laninha, e a gente vê esse Laninha não se consolidando muito bem, sinalizando uma zona neutra climática, a gente tem chances de que muitas anomalias microclimáticas possam acontecer, de modo que atrase a chuva, de modo que ou essa chuva que vem atrasada, ela venha muito acumulada ou muito dispersa, né? Então, há muitas interferências aí dessas variantes climáticas aí, El Niño e Laninha, no nosso calendário anual de plantio e chuvas. Então, é muito importante que a gente esteja de olho nisso. Então, para quem ainda não está por dentro do que se trata o Laninha e o El Niño, basicamente é a variação de temperatura da superfície do Oceano Pacífico. Então, quando essa temperatura está mais quente para o lado das Américas, então nós temos um El Niño. Quando ele está mais quente para o lado asiático, né, o Pacífico da Ásia, então a gente tem um Laninha. Agora a gente está vendo essas temperaturas mais elevadas para o lado asiático, então a gente está vendo um Laninha que está chegando ao seu pico de consolidação agora nos meses de dezembro e janeiro, mas que ainda assim não apresentam 100% de consolidação, sinalizando que pode perder força e pode novamente voltar a uma zona climática neutra. Então, a expectativa que a gente tinha com relação às análises de modelo climático é que
possivelmente houvessem atrasos novamente nas chuvas, que impactariam novamente na janela de plantio da soja e, consequentemente, no milho safrinha. Porém, a gente tem visto aí essas 2 últimas semanas algumas chuvas muito boas em algumas regiões, alguns volumes acumulados em algumas regiões que favoreceram muito o plantio. Porém, quando a gente olha, por exemplo, para o Centro-Oeste, né, começar do norte de Minas, Goiás, Mato Grosso acima, a gente vê que algumas regiões ainda estão com a temperatura do solo muito alta. Então, o que a gente precisa ficar de olho agora é como que vão se comportar essas chuvas nessas regiões e qual que vai ser a frequência dessas chuvas para que garanta aí uma emergência melhor dos grãos semeados para essa nova safra aí. Maravilha. E sabe que o clima também afeta bastante o consumo. E eu aprendi isso com uma colega nossa, que ela tem, enfim, atua no varejo, e mostrou dados bem interessantes, que a gente estava discutindo eventualmente o foco em suinocultura e como conectar com os produtores, a questão de varejo, enfim, como que o varejo influencia, ou que ações a gente pode fazer em conjunto. E ela comentou exatamente isso, que o clima, quando está mais chuvoso, enfim, as pessoas vão menos no mercado, acabam se virando um pouco mais com as coisas que estão em casa e o consumo diminui. Olha só como que está tudo conectado, né? Exatamente. E o Wilson, o William falou um pouquinho do panorama aqui do clima, né? Antes da gente entrar em comercialização de milho e soja, um panorama da produção de suínos aí. O que você tem enxergado nesse meio? Não, perfeito. Uma boa tarde para todos aí. Prazer novamente estar aqui com vocês, né? Acho que o segundo ano já. Segundo ano participando do Fórum da SENG. Sempre um prazer voltar para Minas Gerais e falar com essa equipe aí super capacitada, capaz e que conhece bastante aí do mercado que a gente estava envolvido. Produção de suínos, né? A gente observou aí uma desaceleração nos abates, né? No volume de abates durante esse primeiro semestre. A gente teve um primeiro trimestre com volume um pouco inferior comparado ao primeiro trimestre de 2023, né, em termos de abates. No segundo trimestre de 2024, a gente observou, Everton, um crescimento bastante expressivo nos abates, chegando a um valor recorde nessa série temporal que a gente analisa, né, aproximadamente 14,6 milhões de cabeças abatidas. Né, e o consolidado do primeiro semestre de 2024 é uma lateralidade aí nos abates, né, os abates do Brasil de suínos andando de lado. Né. Quando a gente fala de produção de carne, segue uma mesma lógica. A gente teve um primeiro semestre com um pouco mais de desaceleração nessa produção, o segundo semestre recompondo um pouco, né, os volumes, e já utilizando os modelos que a gente estima os volumes do terceiro trimestre de 2024, já que a gente não tem dados oficiais do IBGE, né, ambos sinalizam uma redução também para o terceiro trimestre de 2024. Então a gente tendo aí uma leve redução na produção de suínos em 2024 comparado com o ano anterior, 2023. Possivelmente seja um reflexo do período longo aí que nós passamos, né, de crise, enfim, todo mundo houve, de fato, um pouco do ajuste, né, da produção, e às vezes a gente vê em outros mercados, de fato, né, nos Estados Unidos passou isso 2 anos atrás muito forte, ou seja, nos Estados Unidos, quando há uma diminuição na rentabilidade, tem uma retração relativamente rápida da produção também. Aqui no Brasil, a gente discutia um pouco esse tema no passado, né, que ele, de alguma forma, precisava acontecer aqui também. Né? Precisava acontecer. E a gente, de alguma forma, demorou bastante, mas estamos colhendo um pouco dos frutos, ou, né, o produtor está conseguindo respirar e ter um pouco mais de rentabilidade, né, nos últimos tempos. Perfeito. A gente acabou passando por um momento, crise histórica na suinocultura brasileira, e vindo de um momento de aceleração no crescimento da produção em virtude da expansão das exportações do Brasil, principalmente para a China. Então, acho que o suinocultor ficou mais estimulado a incrementar os volumes de produção. Consequentemente, a gente teve um volume de oferta no mercado interno super grande e isso pressiona os preços. Né? Então, assim, não tem como a gente não falar de análise de mercado sem citar os fenômenos que movimentam essa dinâmica de mercado, oferta e demanda. Né? Momentos que a gente tem uma alta oferta de demanda no mercado interno, consequentemente, esses preços no mercado interno vão estar pressionados. A cadeia de suíno ela é relativamente longa, né? Então os efeitos eles demoram mais para acontecer.
não é tanto como o bovino, mas também não é tão curta como o frango. Então, as decisões que a gente toma, né, ou que o produtor toma, elas demoram, às vezes, 1 ano, 2 anos para aparecer o efeito dela na prática, né? E a gente comentava um pouquinho antes que em algum momento a gente tinha que se cuidar e precisava olhar para isso, que é a ressaca da PSA, que foi o boom das exportações para a China, né? Colhemos o fruto, mas a ressaca veio, durou muito, mais do que a gente acreditava, mas agora parece que vem passando e o mercado se ajusta. Exatamente. E alinhado com o que o William já vinha falando aí sobre a relação de preços de insumos e custo de produção, nesse momento da crise a gente teve 2 fatores principais impactando: uma alta oferta de carne no mercado interno, consolidando com altas históricas nos custos de produção em virtude do aumento dos preços dos grãos, né, do milho e da soja, que são os principais insumos de produção e que impactam diretamente no custo de produção na cadeia suinícola, também na cadeia de frango, produção de ovos, bovinocultura de corte, de leite, impacta todas as cadeias produtivas, né? Então, assim, muitas vezes, mais importante do que estudar o cenário de preços é fazer uma boa gestão de custos de produção, que a gente consegue minimizar esses riscos de mercado, né? Falando em manejar o custo de produção, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo está querendo saber o que vai acontecer com o milho, com a farinha de soja e, obviamente, com o preço do suíno, né? É a pergunta de milhões. É a pergunta de milhões, né? Sem dúvida. Aí eu queria trazer o William aqui para... William, o que vocês estão vendo, o que você está vendo quanto à cadeia de milho? A gente tem várias nuances aí, tem a questão de produtividade nos outros países, nas outras regiões, tem a questão local do clima, como você comentou. Tem um outro fator relevante aqui no Brasil, que ele está, de alguma forma, influenciando o mercado, que é o mercado de etanol. Né? Qual que é a sua visão sobre a cadeia de milho? O que está acontecendo? O que fica de recado importante aí para os produtores? Bom, a cadeia de milho aqui no Brasil, das commodities de grãos, é a que está mais sofrendo transformação nesses últimos anos, justamente por conta do etanol. E a gente tem visto aí uma crescente muito grande nos anúncios de novas usinas, de novas plantas de esmagamento, de novos volumes, novos aumentos de produção nas plantas já existentes. Então, realmente é um boom que a gente está vendo. E a gente tem visto uma interferência direta dessa demanda por milho da parte das usinas de etanol nos preços, né? Então, os impactos têm sido muito distintos nas regiões onde o etanol está presente. Então, a gente tem visto aí um produtor muito mais posicionado em termos de ganhar competitividade, né? E principalmente nas regiões produtoras. Então, hoje o maior produtor de etanol do Brasil é o Mato Grosso e também é o maior produtor de milho. Então, o produtor do Mato Grosso ele está conseguindo ter uma pontualidade, uma assertividade maior para fechar e uma segurança muito maior para fechar por conta que o etanol está precificando muito bem. E está dando margem e está pagando muito mais pelo milho. Né? Então, isso acaba, querendo ou não, inflacionando outros setores que demandam pelo grão. Né? Então, a gente tem visto isso, inclusive isso tem impactado diretamente nas gestões de estoques. Então, não somente... os principais benchmarks do mercado, mas o próprio produtor tem sentido aí esse impacto da gestão dos estoques por considerar que havia milho em algumas regiões e ao chegar para comprar, esse milho já teoricamente não existe ou não está mais ali ou mudou de mão e assim por diante. Então essa tem sido uma dificuldade, né? Quando a gente olha para o consolidado de oferta e demanda de milho Brasil da última safra, a gente vê que o que entrou de estoque da safra anterior, mais a produção, menos o que foi consumido, comprometido e exportado atualmente, não corresponde à oferta que a gente tem no mercado. Então, tá faltando milho no mercado, mas é uma falta teórica. Então, a gente entende que essa pressão por precificação está impactando diretamente os custos num primeiro momento, mas que esse milho ele tende a aparecer, ainda mais agora que a gente está tendo chuvas numa janela ideal de plantio e uma expectativa de produção de safrinha maximizada. A própria Conab, já no último reporte, aumentou a produtividade e a produção de milho para a área de safrinha dessa próxima safra agora. Então,
há uma chance de a gente ter uma oferta maior de milho, de um milho que não apareceu anteriormente, né? Então, isso vai mexer com os preços, inegavelmente vai mexer com os preços. Então, a tendência é o produtor tentar se posicionar agora, restringir a oferta para ganhar preço, mas que num próximo momento aí isso venha a ser diferente, né? Essa tela se pinte de forma diferente. Né? Interessante, né? Olha só, por um lado, a boa notícia é que temos produção, né? Ou seja, tem milho disponível, aparentemente, né? Ele está aí, esse milho ele foi produzido de alguma maneira, tem um volume. Por outro, tem uma indústria de etanol precificando ou puxando esse preço para cima, pagando bem por esse milho, e o produtor está se beneficiando de alguma forma disso, né? O produtor de milho. E por um lado, né, Wilson, nós também temos o produtor de suíno com uma boa rentabilidade que, eventualmente, ele está mais disposto a pagar um preço um pouco mais alto agora, porque está com uma boa rentabilidade comparado com o que foi no passado, né? Então, tem essas duas coisas aí acontecendo, favorecendo talvez esse preço, né? Como que vocês enxergam que essas coisas podem estar conectadas, ou como que esse cenário pode se desenhar um pouquinho mais para frente, pensando que essa disponibilidade ela vai ter que ir para o mercado em algum momento. Por outro lado, tem a questão do produtor, que a gente não sabe também até quando que essas margens vão ficar altas, e ele também vai estar disposto a pagar por um milho um pouco mais alto. Né? O fato é que nesse momento o que a gente observa é que mesmo com essa leve, com esse aumento, esse incremento nos preços do milho que a gente observou no curto prazo agora, o produtor continua tendo um poder de compra comparado ao milho favorável. A relação de troca ela continua em patamares super elevados, justamente por causa dos preços do suíno, que hoje estão em patamares, né, acima de R$ 9,00, quando a gente considera o preço do suíno vivo, acima de R$ 13,00 o preço da carcaça, considerando base São Paulo, mas as outras regiões já estão todas operando com preços similares, né? Então, assim, o William comentou, projeção de soja também para o próximo ano. A gente espera que exista uma redução nesses preços da soja para o próximo semestre, vamos dizer assim. Né? Tudo isso beneficia o produtor. Né? O grande fato será que essa demanda que a gente tem observado, aquecida no mercado interno e também no mercado externo, ela vai se sustentar, né, no próximo ciclo aí? Eu diria que pelo menos no curto prazo, sim. A resposta é sim. É muito difícil a gente prever o que vai acontecer no curto prazo. Geralmente é bola de cristal, às vezes acontece algum cisne negro, né, aqueles eventos raros, com baixa probabilidade de acontecer, mas que quando acontece tem um impacto alto na sociedade e na economia. Se acontece uma coisa dessa, nossas projeções vão todas por água abaixo. Né? Mas assim, pelo menos o que a gente pode entender do que está acontecendo, o que o mercado está sinalizando no curto prazo, é que existe uma demanda aquecida no mercado interno pela carne suína, uma demanda aquecida, superaquecida no mercado externo, também pela nossa carne, e sustenta os preços no curto prazo. E a gente está vendo agora, chega o final de ano, que aumenta ainda mais o consumo, né, dessas proteínas, principalmente carne suína, carne bovina. Então, o fator que nesse momento eu diria que vai manter essa rentabilidade positiva, pelo menos no curto prazo, seria essa sustentação do preço por causa da demanda. Né? Do lado dos custos de produção, a gente tem aí o milho pressionando um pouco mais, esse incremento nos preços do milho pressionando um pouco mais os custos de produção nesse momento, mas nada que realmente impacte de forma muito significativa a rentabilidade do suinocultor, diria no curto prazo. Né? E olhando para médio e longo prazo, a gente tem aí um outro setor que tem precificado muito nas commodities, que são os combustíveis renováveis. Então, temos aí o etanol, que está puxando bastante a demanda do milho, principalmente no mercado doméstico, e também em outras regiões. Então, foi milho esse ano até para os Estados Unidos, para tentar cobrir a demanda local deles lá, da parte de etanol e tudo mais. Tem também o biocombustível, o biodiesel, né? Então, que está sendo anunciado aí aos 4 ventos, né? Para que seja maximizada a operação em todos os países. Então, hoje, se a gente partir desse pressuposto, então, abrindo parênteses aqui, é importante o produtor também se ligar nessa questão da sustentabilidade e dos combustíveis renováveis, porque impacta diretamente no bolso dele, fecha parênteses. A gente pode, então, observar que haverá uma demanda muito maior pelo óleo,
óleo de soja, óleo vegetal, óleo de palma, enfim, todos os óleos possíveis e outros feedstocks disponíveis para a demanda do biodiesel. E assim a gente vai ver também uma demanda industrial, uma atividade industrial muito maior em diversos países. Né? Então a gente está vendo que agora a última lei que foi sancionada pelo presidente do combustível renovável, ela fala que nós temos que maximizar a inclusão até 2030 em 25%. Então os mandatos tendem a subir muito ainda até 2035, por exemplo, e isso vai demandar muito óleo. Nós rodamos uma simulação, se nós esmagássemos toda a soja necessária para produzir 100% desse óleo demandado pelo biocombustível, nós quase dobraríamos a nossa capacidade de esmagamento no mercado doméstico brasileiro. Então isso seria muito farelo. Só que a gente ainda não tem nenhum anúncio ou CAPEX envolvido para gerar esse esmagamento todo. Então haverá maximizações, haverá importação de óleo, haverá busca por outros feedstocks disponíveis, né, outras matérias-primas. Então acaba que a gente vai ter uma indústria de esmagamento atuante muito mais forte nesse médio e longo prazo, o que vai aumentar aí a oferta de farelo de soja. E isso tende a pressionar os preços inegavelmente. Ou a gente sai com esse produto no mercado externo, que também, de certa forma, já está bastante abastecido pelo esmagamento das outras origens, e também tem o mercado doméstico, que não vai pagar caro por um produto que tem abundância. Além disso, tem a competição ainda com o DDG, oriundo do esmagamento do milho para etanol, que também está sendo maximizado para os próximos anos e não dependia nem da lei do combustível renovável para isso. Então, há aí um certo otimismo com relação a esses movimentos de mercados que estão acontecendo, com relação ao custo ao produtor, que tende a baixar nos próximos meses. Né? É interessante, né, que ao mesmo tempo que ele passa a competir, esse grão, né, seja o milho, seja a soja, com a produção animal, a gente tem os coprodutos aí que são uma ótima alternativa para mitigação de custos e produtos substitutos de uma forma geral, né, Everton? Aparentemente, o que a gente vê para frente é que produtos de fontes proteicas, né, como os farelos, em parte o DDG, depende um pouquinho também da qualidade ou da característica desse DDG, tendem a diminuir. Né? A grande questão é o milho, o que vai acontecer com o milho como fonte energética puramente, né? Ele é o grão, que aí tá um pouco dessa incógnita para ver se esse etanol, a gente já sabe que a expectativa é aumentar, né, a demanda por etanol de milho, e ele é super viável, é por isso que está, né, se investindo muito nisso. Tem algumas iniciativas também em paralelo para pensar em outras fontes, por exemplo, no sul do país já se fala bastante em promover a cultivos de inverno, ou seja, como que você coloca na mesa à disposição dos produtores também outras matérias-primas que não o milho, né, aproveitando a ociosidade da terra. Eventualmente, eu imagino que a gente vai ver o sorgo, por exemplo, crescendo em áreas que pouco impróprias para o milho, menos própria, né, porque o sorgo vai um pouco melhor quando chove menos. Então, acho que a gente vai ver alguns movimentos interessantes aí de mercado em relação aos grãos para frente. Muito ao encontro disso que tu disse agora, vem esses novos anúncios que têm sido feitos de plantas de esmagamento para etanol. Praticamente os últimos anúncios, a maior parte das plantas são híbridas. Elas conseguem gerar etanol a partir do milho, mas também a partir do sorgo, a partir do trigo, a partir do milheto. Então elas conseguem ter esse dinamismo, né? Inclusive na região do Mato Piba foi feito um anúncio recentemente onde essa planta vai ter potencial de esmagar sorgo, porque devido à janela mais curta de chuvas e de plantio lá, eles conseguem produzir sorgo numa eficiência satisfatória para abastecer a demanda dessa usina, por exemplo, né? Tem outras pesquisas envolvendo o trigo no Centro-Oeste, que é um trigo que não tem ponto de queda para farinha, mas consegue ter produção de amido suficiente para o etanol, por exemplo. Né? Então, tem bastante pesquisa acontecendo aí, muita coisa boa por vir nessa área. Maravilha. E em relação para nós ir finalizando aqui a nossa conversa,
Wilson, algum ponto que você gostaria de destacar quanto à demanda? Qual que é a expectativa do mercado para os próximos meses? Interessante. A gente estava discutindo antes, né, um movimento interessante que vem acontecendo no mercado externo, que é o aumento da diversificação dos destinos das nossas exportações e uma possível perda da primeira colocação em termos de maior importador de carne suína brasileira por parte da China. A China pode, em 2024, deixar de ser o principal destino das exportações das nossas carnes suínas. Né? Enquanto isso, a gente observa a Filipinas assumindo essa primeira assumindo essa primeira colocação. Então, a gente já observa esse primeiro movimento de um grande player de mercado que, há alguns anos atrás, chegou a ter 60% de todo o volume exportado de carne suína brasileira como destino China, e hoje passa a ter uma menor representatividade. A gente vê aí trabalho de algumas associações da cadeia produtiva que fizeram um excelente trabalho em abrir novos mercados. Hoje a gente tem uma diversificação muito maior nos destinos da nossa carne suína, as Filipinas assumindo aí possivelmente a primeira posição em termos de exportações. Filipinas, que hoje tem um problema sério com peste suína africana, né? É um país com uma população relativamente grande, né? São cerca de 115 milhões de habitantes, com um consumo per capita de carne suína cerca de 15 quilos por habitante ano. Então, assim, é um país que tem um consumo expressivo, e hoje, com o volume que é exportado para as Filipinas, a gente já consegue atender cerca de 15% da demanda do mercado doméstico deles. Então, assim, é um mercado que a gente tem que ficar de olho. Pode ser o próximo boom das exportações, e pode, de fato, prevalecer para esse destino, Filipinas. Olhando para o mercado interno, Everton, a demanda do mercado interno segue aquecida. A gente tem um final de ano agora chegando, onde tem as festas de final de ano, que historicamente a gente tem um maior consumo, né, da carne suína propriamente dita. Além disso, um estudo que a gente fez recentemente relacionado à renda do brasileiro, a gente observa um incremento nessa renda, aproximadamente 5%, comparado ao mesmo período do último ano, de 2023. Consequentemente, o brasileiro, tendo mais renda, mais dinheiro no bolso, ele consegue consumir mais esses produtos. E ao longo desses últimos anos aí, a gente observa também uma mudança nos padrões de consumo brasileiro, né? Gostando mais de consumir carne suína. Eu sou mineiro, você é lá de Santa Catarina, são dois estados que historicamente têm um gosto maior, né, por consumir carne suína. É o que mais consome no Brasil. Mas outras regiões passam a ter gostar mais de consumir a carne suína, carne in natura, vamos dizer assim, né? Uhum. Isso contribui, com certeza, para aquecer essa demanda. Além disso, a gente tem a carne bovina ficando mais cara, né? O preço da arroba do boi gordo nos últimos 60 dias cresceu quase R$80 na Praça São Paulo. Muito Hoje a gente já tem o boi gordo sendo negociado a R$320 em boa parte das praças do Brasil. Consequentemente, a carne bovina vai ficar mais cara para o brasileiro, e aí a carne suína fica mais competitiva nesse cenário. Mais atrativa, né? São fatores importantes para a gente manter consideração para os próximos meses. Isso vai sustentar esses preços que a gente observa aí na casa dos R$9, pelo menos no curto prazo. Maravilha. Gostaria também, Paulo, de agradecer a Seng pelo convite, enfim, a oportunidade de estar com esses dois feras aqui e absorver um pouquinho desse conhecimento que os dois têm e tentar levar um pouco para nossas atividades no dia a dia. Obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? Primeiramente pelo fórum, segundamente pelo nosso podcast, que trouxeram informações muito importantes. Tenho certeza que os nossos produtores gostaram muito da palestra no fórum, vão gostar do podcast, com certeza. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Ficamos aqui com mais edição do podcast Aseng, o canal de informação do suinocultor. Fica com a gente, hein? Segue a gente no Instagram, Aseng_MG, e até a próxima.